Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom ter vocês hoje à noite comigo. Começamos hoje a Semana da Astrofísica Relativística. Hoje eu vou falar sobre estrelas e nêutrons. Amanhã eu vou falar sobre quasares e jatos relativísticos, jatos de quasares. E na quarta-feira eu vou falar sobre a expansão do universo. Todos esses temas são explicados, ou melhor dizendo, precisam da teoria da relatividade do Einstein para poderem ser compreendidos. E a ideia é eu mostrar para vocês em que ponto desses fenômenos a gente usa a relatividade e quais aspectos da relatividade. E aí a gente vai aproveitar para falar um pouquinho de relatividade também, que é um assunto muito interessante, muito legal, né? Então vamos falar hoje à noite delas, as estrelas de nêutrons. Estrelas de nêutrons é um assunto muito interessante na astrofísica, né? E são, digamos assim, objetos extremos, objetos compactos. Na verdade, as estrelas de nêutrons, elas são constituídas, né, como o nome diz, por essas partículas aí quase fundamentais, que são os nêutrons. Eles não são exatamente fundamentais porque são partículas que têm uma constituição interna também. Né? Vocês sabem que o nêutron faz parte do átomo, né? A gente tem o próton, tem os prótons e os nêutrons formando o núcleo atômico e os elétrons em volta. Mas nem os prótons, nem os nêutrons são partículas exatamente fundamentais, porque eles são constituídos internamente por quarks. Na semana passada, eu fiz uma live sobre estrelas de quarks, que é uma outra variedade, aí, um subtipo das estrelas de nêutrons, tá? Mas hoje eu quero falar das estrelas de nêutrons especificamente, que são constituídas, então, essencialmente por nêutrons. Tá? Você pode pensar quase como um núcleo atômico gigante, um tamanho de em torno de 20 quilômetros. Tá? Então, ela é muito grande, mas ela tem uma densidade enorme porque ela tem quase a massa de uma estrela inteira. Então, é como se você pudesse pegar o Sol, que tem quase 700 mil quilômetros de raio, e compactar num objeto que teria 20 quilômetros de raio ou menos até. A gente imagina que estrelas de nêutrons são menores que isso. Como é que você faz para compactar uma estrela como o Sol, digamos, que tem 700 mil quilômetros de raio, numa esfera de 20 quilômetros de nêutrons, constituída por nêutrons? Bom, você vai precisar de muita força para fazer isso. E por isso não dá para fazer exatamente com o Sol, mas você consegue fazer com uma estrela supermassiva, uma estrela muito grande, tá? Uma estrela bem mais pesada, bem mais massiva, a gente diz na física, né? Com mais massa do que o Sol. Então, nesse desenho que eu estou mostrando para vocês aqui, esse diagrama, a gente tem o seguinte: a gente tem no eixo vertical aqui, olha, estrelas que estão nascendo. Aqui elas estão se formando, onde eu estou com o mouse, vocês estão vendo o meu mouse aí, né? E elas estão se formando aqui. Aqui elas já estão formadas. Qual é a diferença dessas estrelas? Essas estrelas aqui embaixo são bem pequenininhas, tem em torno de 20% a massa do Sol. Essa daqui seria uma estrela como um Sol, uma massa solar. E aqui em cima uma estrela bem grandona, com 20 vezes a massa do Sol. Essas estrelas, quando morrem, elas passam por um processo muito energético. Uma parte delas explode no final, né, na morte dela, com uma explosão que a gente chama de explosão de supernovas. Não vou entrar exatamente agora nesse tema da explosão de supernova, mas o interessante é que essa explosão de supernova ela acontece como uma implosão interna e uma explosão externa. O que quer dizer com isso? Você tem uma estrela, essa estrela tem as camadas externas dela e ela tem o núcleo. A estrela, quando ela está morrendo, as camadas externas são expelidas. É o que a gente vê e chama de explosão de supernova. Isso brilha muito, né? E então a gente vê essas explosões a distâncias imensas no universo. Mas o núcleo da estrela, ele colapsa. Ele não explode junto. E há uma separação entre o núcleo e as camadas externas. Esse núcleo colapsa com com boa parte da massa da estrela, né? E por isso ele colapsa com um peso imenso sobre ele, tá? E esse núcleo, quando colapsa, forma o que nós chamamos de estrelas de nêutrons. Então é uma força imensa, capaz de pegar uma parte grande da massa da estrela, uma parte grande da matéria da estrela e compactar num diâmetro, como eu disse para vocês, algo em torno de 20 quilômetros ou até menos, um raio de 20 quilômetros ou até menos do que isso. Então surgem as estrelas de nêutrons
quando uma estrela supermassiva como essa, ela colapsa na morte final dela como supernova. Se ela for muito massiva, eventualmente o colapso não para nem quando esmaga tudo e se formam nêutrons. Ele continua esmagando e esmaga até os nêutrons e forma eventualmente um buraco negro. Até um buraco negro pode surgir nesse processo. Quando a estrela não é muito grande, o processo não consegue fazer com que os elétrons mergulhem nos núcleos atômicos, se fundindo com os prótons e gerando nêutrons. E aí para numa estrela que a gente chama de anãs brancas, tá? Porque para poder formar uma estrela de nêutrons, a pressão tem que ser suficiente para que isso aconteça, ou seja, um elétron se choque com um próton, aí carga negativa com carga positiva, e forma um nêutron, tá? Isso não acontece em todas as estrelas, só quando a massa é grande. Então a origem das estrelas de nêutrons é essa. Estrelas, a gente acredita, com massas em torno de 8 até 20 vezes a massa solar. Esse número é muito aproximado, tá, gente? A gente não tem esse número exato porque a gente não consegue observar exatamente todo esse processo. A gente observa alguns objetos em alguns momentos. E aí a gente faz simulações de computador. Mas as simulações são alimentadas por algumas hipóteses e aí há variação desses números. Mas em torno desses números que eu falei para vocês, tá? Esse é um valor razoável. A previsão da existência das estrelas de nêutrons, esse processo que eu falei para vocês, ela foi feita em 1934, a gente já está chegando aí a quase 100 anos, né? Estamos perto de 90 anos, né? De que essa previsão foi feita. Foi feita por dois astrofísicos muito importantes, muito famosos. Um deles é o Fritz Zwick e o outro o Walter Baade. Os dois trabalharam com galáxias, com estrelas, com muitos objetos astrofísicos diferentes, tá? E em 1934, 2 anos depois só de que o nêutron havia sido descoberto, eles publicaram um artigo contando isso daqui, ó. Esse daqui foi o argumento deles no artigo, ó. Que eles acreditavam que uma explosão de supernova poderia ser a origem de uma estrela supercompacta, de nêutrons. Eles já imaginavam que ela poderia ter um raio muito pequeno, se ela fosse uma estrela supercompacta de nêutrons, mas eles ainda não sabiam, nessa época, calcular exatamente o raio. Esse cálculo do raio foi possível fazer mais tarde, algumas décadas depois, quando a física nuclear já estava mais desenvolvida. Mas então a gente está falando de um objeto extremamente compacto, extremamente denso, né? Constituído, como eu disse, por partículas fundamentais. Você pode imaginar que a energia desse sistema é imensa, né? E que esse sistema também deve ter uma gravidade altíssima, porque a gravidade não depende somente da massa do objeto, mas a gravidade depende também do tamanho do objeto. Então, se eu pegar o Sol e for ver qual é a gravidade na superfície dele, não é muito grande, porque o Sol é imenso. Mas se eu colapso o Sol numa bola de 20 quilômetros de raio, como eu falei para vocês, ou uma estrela ainda maior que o Sol, né, uma bola de 20 quilômetros de raio, como eu falei para vocês, então a gravidade ali na superfície fica enorme, tá? A gravidade na superfície de uma estrela de nêutrons é algo em torno de 1 bilhão de vezes maior do que a gravidade na superfície do Sol. A massa não é tão diferente. O que é muito diferente é o tamanho do sistema. A força gravitacional cai com a distância. Se eu colapso tudo, então eu tenho uma força enorme. Por isso, a gente precisa da teoria da relatividade para explicar esses objetos. Não tem como não usar a teoria da relatividade numa condição tão extrema. Então eu peguei três ideias da relatividade para a gente ver como que ela é usada para explicar algumas coisas que acontecem nesses objetos aí. Vamos ver aqui. Primeiro, como eu disse para vocês, esses objetos são verdadeiros laboratórios de astrofísica relativística, mas vamos ter uma ideia primeiro do que a gente conhece deles, né? A gente sabe que existem em torno de 3.000 estrelas de nêutrons na nossa galáxia. Algumas fontes você vai encontrar até 3.500 estrelas de nêutrons conhecidas, mas a gente sabe que existem muito mais, em torno de 100 milhões dessas estrelas, e que elas continuam se formando, porque na nossa galáxia continua tendo explosões de supernovas. Então as estrelas continuam surgindo e existindo aí novas estrelas de nêutrons na nossa galáxia. Essa pressão ali no núcleo, né, ela é tão grande que ela é comparável ao início do universo, lá no começo do Big Bang.
Então, para quem estuda física de altas energias, estudar uma estrela de nêutrons dá a possibilidade de estudar um regime de energia semelhante ao que havia no começo do universo. A gente não consegue alcançar esse regime de energia e densidade e pressão, na verdade, que é um ponto importante aqui, a gente não consegue alcançar nos laboratórios que a gente tem na Terra, os aceleradores de partículas. Então, ao estudar estrelas de nêutrons, e a gente tem várias aí para estudar, né, como eu disse, mais de 3.000 na nossa galáxia conhecidas, e possivelmente aí centenas de milhões, a gente tem um objeto que abre conhecimento para a gente entender condições extremas do universo. Essas estrelas, algumas delas, têm os maiores campos magnéticos do universo. São chamados de magnetares. Magnetares são estrelas de nêutrons com campos magnéticos tremendos. Talvez você esteja se perguntando, como é que uma estrela neutra pode ter campo magnético, né? Uma estrela constituída por nêutrons deveria ser neutra. Ela não é exatamente neutra totalmente, porque ela tem nas camadas externas elétrons e prótons livres. Os nêutrons não formam toda a estrela, ela tem uma pequena atmosfera e os nêutrons estão na parte mais interna. Então, como há essas cargas ali e a estrela está se movendo, está girando em torno do próprio eixo, todas as estrelas giram em torno do próprio eixo, essas estrelas são capazes de gerar campos magnéticos imensos. E os magnetares são uma variedade dessas estrelas, um subtipo das estrelas de nêutrons, capazes de gerar esses campos magnéticos, tá? Isso só acontece porque, como eu disse para vocês, elas giram em torno do próprio eixo e elas têm cargas elétricas. Quando você movimenta uma carga elétrica, na física a gente sabe que você gera um campo magnético. Toda vez que eu movimento uma carga elétrica, eu gero campos magnéticos. Então, essas estrelas são laboratórios de astrofísica relativística que permitem testar teoria do Big Bang, teorias alternativas de gravitação, testar a própria teoria da relatividade geral, física de partículas em geral, tá? Quais são os 3 conceitos de relatividade que elas permitem a gente, que são necessários para entender essas estrelas? Eu vou falar de 3 hoje para vocês, como eu disse. Velocidade máxima da luz, a capacidade da gravidade de curvar a trajetória da luz e as ondas gravitacionais. Primeiro, vamos entender como esses objetos levam a gente, né, para uma situação em que um dos postulados mais fundamentais da teoria da relatividade é testado. É o postulado de que a velocidade da luz é a velocidade mais alta que pode existir no universo. Acontece o seguinte, quando eu tenho uma estrela de nêutrons, ela se comporta de uma maneira um pouco diferente, de uma maneira diferente de uma estrela normal. Numa estrela normal, quanto mais massa eu tenho, maior vai ficando a estrela. Então, o Sol tem um certo tamanho, mas se eu pegar uma estrela com 3 vezes a massa do Sol, essa estrela vai ser bem maior do que o Sol. Não só 3 vezes, vai ser bem maior do que o Sol. Numa estrela de nêutrons, não acontece isso. Na verdade, acontece o contrário. Quanto mais massa, quanto mais matéria tem na estrela de nêutrons, mais compacta ela fica. Isso porque a gravidade vai comprimindo ela cada vez mais. Então a estrela de nêutrons vai chegar num momento em que ela vai ficando cada vez mais apertada, compacta. A gente usa na física um termo chamado densidade, quantidade de matéria que cabe num certo volume. Então ela vai ficando mais densa. Não tem jeito, quando eu faço um objeto ficar mais denso, ele fica mais rígido. E o que isso tem a ver com a velocidade da luz? Tem a ver com o seguinte, esses objetos são muito densos. Agora vamos imaginar que você tenha uma perturbação num pedaço da estrela de nêutrons. Pode ser um pequeno terremoto na superfície dela, né? Não seria exatamente um terremoto, porque seria um movimento na Terra, mas um tremor na superfície da estrela de nêutrons. Isso acontece, tá? Esse pequeno tremor na superfície da estrela de nêutrons vai gerar uma perturbação, uma onda, assim como existem as ondas sísmicas na Terra. Essa onda vai se propagar pela estrela, e ela se propaga na velocidade de uma onda sonora, ela se propaga como uma onda sonora, a gente chama onda mecânica. Acontece que a velocidade do som, a velocidade das ondas mecânicas, ela depende da densidade do meio, entre outros fatores. Mas a densidade do meio é um fator crucial. Por exemplo, uma onda sonora que se propaga num gás, ela se propaga devagar. Uma onda sonora que se propaga num líquido se propaga mais rápido.
O som se propaga mais rápido na água do que no ar. E o som se propaga ainda mais rápido dentro de um sólido. E quanto mais denso for o sólido, mais rápido o som vai se propagar. Isso é um fenômeno físico bem conhecido, né? A gente tem a velocidade do som medida nesses vários meios. Então, se a gente está falando que uma estrela de nêutrons, quanto maior a massa dela, mais densa ela fica, e, portanto, a onda sonora vai andar cada vez mais rápido, eventualmente a gente pode chegar num limite de que a onda sonora ela se propaga quase à velocidade da luz. Na verdade, a gente, fazendo os cálculos, percebe que existe uma densidade limite que a onda sonora dentro da estrela de nêutrons, ou o tremor, né, aquela onda sísmica da perturbação, ela se propaga à velocidade da luz. Isso impõe um limite físico na densidade que a estrela pode ter, na densidade máxima que a estrela pode ter. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, um dos postulados fundamentais da teoria da relatividade é que a velocidade da luz ela tem um valor máximo que um objeto pode se deslocar, a velocidade da luz no vácuo, no vazio, né? 300 mil quilômetros por segundo é a maior velocidade que um objeto pode ter. Esse é um dos postulados que deu origem à chamada teoria da relatividade especial. Há duas versões da teoria da relatividade, a relatividade especial e a relatividade geral. E a teoria da relatividade especial, que o Einstein propôs em 1905, foi a primeira, a geral ele fechou em torno de 10 anos depois, tá? Ela começava com o Einstein dizendo, olha, gente, a velocidade da luz é igual para todos os observadores e ela vale 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. E as consequências disso são que nada pode se propagar mais rápido do que isso. Então, se o som, numa estrela de nêutrons, eventualmente se aproxima do valor da velocidade da luz, significa que eu não posso colapsar mais essa estrela. Há um limite, tá? Esse limite, ele é imposto pela teoria da relatividade, e claro, quando a gente estuda a física de partículas, também há um limite através da física de partículas, que é a força que as partículas conseguem sustentar no máximo gravitacional apertando elas. Mais do que isso, elas não se sustentam e elas colapsam. Por exemplo, formam um buraco negro, né? Então, a relatividade especial, ela por si só, já impõe um limite na densidade máxima que uma estrela de nêutrons pode ter, ou no tamanho máximo que ela poderia ter na massa, né? Qual o valor máximo de matéria que uma estrela de nêutrons pode ter. Esse é um dos primeiros aspectos relativísticos, e é muito interessante. Como eu dizia para vocês, lá no começo do universo, a pressão e a constituição do universo era semelhante, em alguns pontos, ao que acontece dentro de uma estrela de nêutrons. E a gente sabe que no início do universo, a velocidade do som era próxima da velocidade da luz também, tá? A gente tem cálculos que mostram isso, e é um dos cálculos que a gente faz aí na cosmologia. Mas essa é outra área, só quero dizer para vocês que as estrelas de nêutrons servem também para estudar cosmologia, para estudar o Big Bang, porque são ambientes relativísticos. Um outro conceito interessante que as estrelas de nêutrons trazem, né, da relatividade, a relatividade impõe sobre elas, é a questão da curvatura da luz. Em geral, as pessoas pensam que os buracos negros são capazes de curvar a luz, mas as estrelas de nêutrons também são capazes de curvar a luz. E a gente usa isso para medir as propriedades de uma estrela de nêutrons. A NASA tem um telescópio chamado NICER, tá? Que ele é dedicado apenas a estudar estrelas de nêutrons. Ele é um telescópio interessante, ele é espacial, mas ele não está sozinho em órbita da Terra, ele está na Estação Espacial Internacional, onde ficam os astronautas. Ele é um equipamentozinho ali, grudado na estação, e fica observando estrelas de nêutrons. O NICER, ele foi construído para observar em raio-x, porque as estrelas de nêutrons emitem a parte da luz delas em raio-x, tá? E observar as estrelas de nêutrons para determinar duas coisas, o raio e a massa das estrelas de nêutrons. E para fazer essa determinação, ele usa a teoria da relatividade geral. Vou mostrar um vídeo para vocês, para entenderem como é que ele faz esse cálculo aqui, tá? Olha só, uma estrela de nêutrons, ela
ela é capaz de... Essa aqui tá, vocês estão vendo o NICER aqui na direita, né? Uma ilustraçãozinha do que seria o NICER, observando em raio-x. E aqui a estrela de nêutrons com uns raios, né? Esses raios são raios de luz. A estrela de nêutrons, ela tem uma gravidade tão grande que a luz ela é curvada ao passar próximo da estrela de nêutrons. Esse é um efeito previsto pela teoria da relatividade geral do Einstein. A teoria da relatividade geral do Einstein, ela diz que a gravidade, na verdade, é uma deformação do espaço-tempo. E que quando o espaço-tempo ele é deformado, um raio de luz, ao invés de passar reto, ele vai passar por esse espaço-tempo deformado. Então, forma-se uma deformação no raio de luz. Ele parece curvado para a gente. Na verdade, ele está seguindo a curvatura do espaço-tempo. Esse efeito ele foi previsto pela teoria da relatividade do Einstein e observado pela primeira vez em 1919, inclusive no Brasil, numa cidade do Ceará, chamada Sobral. Tá? Foi um dos primeiros testes da teoria da relatividade geral. Ele foi observado em torno do Sol, só que lá em torno do Sol é um efeito bem pequeno. Uma estrela de nêutrons, que é quase uma estrutura como um buraco negro, no ponto de vista da gravidade, né, uma gravidade extrema, ela não está longe do extremo de gravidade de um buraco negro, essa curvatura é bem grande, é o que está mostrando nesse vídeo aqui. Então o vídeo está mostrando que a luz que sai da estrela de nêutrons, a parte de trás da estrela de nêutrons, por causa da gravidade, vai ser curvada na direção do telescópio. Num cenário normal, essa luz iria embora para outra direção. Ela não iria, né, ser curvada na direção do telescópio, mas ela é. E aí o que eles fazem é usar esse efeito para medir as propriedades dela. Olha só. Quanto mais densa for a estrela, quanto mais massa ela tiver, mais compacta ela vai ser e mais a luz vai ser curvada. Então está mostrando 3 estrelas diferentes aí, né? Agora, como é que a gente faz essa medida? Essas estrelas, muitas vezes, como eu disse para vocês, têm campos magnéticos. E esses campos magnéticos, as linhas de onde saem esses campos magnéticos, elas na superfície geram regiões muito quentes, que aparecem para a gente como manchas. Então ele está mostrando aqui, olha só, 2 situações. Uma estrela sem gravidade, a da esquerda, e uma estrela de nêutrons com grande gravidade. Claro que a estrela sem gravidade não existe, na verdade, né? É só um modelo teórico, mas ele quer mostrar o seguinte, olha só. Na estrela sem gravidade, a mancha, ela aparece durante um certo tempo para a gente apenas, né? Na estrela com gravidade forte, a mancha, ela aparece por mais tempo. Por quê? Porque quando ela passa lá atrás da estrela, a luz dela é desviada na direção do observador. Olha só, eu parei o vídeo aqui um pouquinho. Veja se você consegue perceber que a luz da estrela aqui, né, que está aparecendo ali com a gravidade, o corpo maior, ela está vindo na nossa direção, mas ela está vindo de trás da estrela. Como é que você percebe isso? Olha que essa estrela da direita, ela tem 2 marcas aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui do meu slide, porque eu consigo mostrar com o mouse. Quando eu estou mostrando o vídeo, eu não consigo mostrar com o mouse para vocês. Ó, o que acontece? Você está vendo? Esses aqui são os polos da estrela, ó, o polo norte e o polo sul da estrela. Essa é a mancha. Está vendo que você percebe luz vindo de trás do polo, do outro lado do polo, que você não vê na estrela sem gravidade? Porque o polo na estrela sem gravidade está aqui, ó, você não vê ele, né? Então a parte de trás da estrela sem gravidade você não está vendo. Mas nessa você está vendo. Você consegue ver a parte de trás da estrela. É como se, ao olhar para a gente, né, você fosse capaz de ver a nuca da pessoa, né? Então, se a minha cabeça tivesse muita gravidade, você seria capaz de ver a minha nuca, que é a luz saindo aqui de trás, onde tem cabelo ainda, você veria isso chegando até você. Mas você não vê porque não tem tanta gravidade. Então, o que os astrofísicos fazem é medir o brilho desses objetos, tá? Quando a gente mede o brilho desses objetos, a gente gera uma curva como essa daqui que está sendo mostrada na figura, uma curva de brilho em função do tempo. Quanto mais intensa for a gravidade, mais vai ter luz no ponto de mínimo. E essa curva de luminosidade, ela mostra para a gente essa luz no ponto de mínimo, que é uma luz que vem lá de trás. Então, essas manchas acabam sendo visíveis por mais tempo e com maior intensidade também pelos astrofísicos. O NICER, ele fica só medindo a luz dessas estrelas, tá?
para ver a luz que vem lá de trás delas, e pela diferença de tempo e de brilho num ponto de mínimo, o NICER consegue, então, dizer qual vai ser a massa dessas estrelas. Essa aqui é a grande jogada dele. Ele pega, né, e mede aqui, e ele compara aqui o brilho nesse ponto de mínimo e o espaçamento. Veja que as curvas têm uma forma diferente. E aí ele diz qual é a massa e qual é o raio da estrela de nêutrons. Essas duas medidas, massa e raio, são limitadas, determinadas pela teoria da relatividade geral, tá? Porque esse é um objeto relativístico, uma massa imensa, compactada numa região muito pequena, tá? Ela não está muito longe de um buraco negro. Para formar um buraco negro, eu precisaria colapsar mais, né? Tipicamente, uma estrela como essas aqui que a gente está vendo, tem uma massa próxima da massa do Sol, em torno da massa do Sol. Elas têm um raio, como eu disse para vocês, da ordem de 20 quilômetros, às vezes menos, depende do objeto aí, dos modelos que a gente usa, pode ser 15 quilômetros. Para eu transformar essa estrela num buraco negro, eu preciso colapsar ela para um raio menor que 3 quilômetros. Então não está tão longe uma coisa da outra, né? Por isso que são objetos astrofísicos e, objetos relativísticos. O terceiro efeito que a gente estuda nas estrelas de nêutrons e que é um efeito da relatividade são as ondas gravitacionais. Você já deve ter ouvido falar de ondas gravitacionais e que foram detectadas, né? A gente conseguiu fazer a primeira detecção agora em 2015, não faz tanto tempo. Foi a primeira detecção formal, realmente confirmada, de ondas gravitacionais, uma detecção direta. A gente construiu um laboratório chamado LIGO, que ele consegue detectar diretamente uma onda gravitacional quando passa por ele. O que é uma onda gravitacional? É muito parecida com uma onda normal, uma onda que a gente observa, por exemplo, na superfície de um lago. Só que uma onda na superfície de um lago acontece quando eu jogo uma pedra e a superfície do lago oscila e o lago, né, vai mexendo. Então essa onda vai se propagando. Eu faço uma perturbação, eu mexo o meio num certo ponto e ela se propaga. A gravidade, ela, na visão do Einstein, é uma deformação do espaço-tempo, do tecido espaço-tempo. Então, se eu pegar um objeto muito denso e movimentar no tecido do espaço-tempo, movimentar pelo espaço, né, ao longo do tempo, eu vou gerar ondas gravitacionais. Mas não é qualquer movimento que gera ondas que nós podemos detectar, porque nem sempre essas ondas são detectáveis pelos nossos equipamentos. Elas precisam ter uma intensidade e uma frequência certas para o nosso equipamento conseguir ler. A gente não consegue fazer um equipamento que leia qualquer tipo de onda, tá? E esses equipamentos foram desenhados, projetados para ler ondas gravitacionais, resultado da fusão de estrelas de nêutrons, ou buracos negros também. Então a gente sabe, né, o Einstein previu isso, inclusive, de que se eu tiver duas estrelas de nêutrons, uma girando em torno da outra, como um sistema binário, esse sistema, né, ele vai emitir ondas gravitacionais, como está mostrado nesse desenho aqui, tá? Tem um vídeo para vocês verem como isso acontece também. Olha só. Imagina duas estrelas de nêutrons girando uma em torno da outra. O que a gente vê isso, né? Uma estrela girando em torno da outra. A gente não consegue visualizar uma onda gravitacional, uma deformação do espaço-tempo se propagando. A gente só consegue visualizar a luz, não o espaço-tempo, a gravidade nessa deformação, só com equipamento. Mas se a gente pudesse visualizar a deformação do espaço-tempo, a gente veria o seguinte: essas estrelas, uma girando em torno da outra, né? A gente veria a geração de ondas que vão se propagando. E essas ondas, ao se propagarem, elas levam energia embora do sistema. As estrelas vão perdendo energia e por isso vão se aproximando uma da outra. E vão se aproximando e emitindo ondas em frequências diferentes até que elas fundem, formam um objeto só. Essa fusão de estrelas e nêutrons pode gerar um buraco negro depois, tá? Então, isso é muito interessante, porque isso foi detectado, como disse para vocês, pela primeira vez em 2015, pelo LIGO, tá? Essa fusão de estrelas de nêutrons aí. Elas vão girando e emitindo ondas gravitacionais. Nesse processo, perdendo energia, porque a onda gravitacional, ela leva energia do sistema embora,
tá? E vai se propagando pelo espaço. Eventualmente elas fundem. E é interessante que nesse processo de girar e girar cada vez mais rápido, elas vão mudando a forma das ondas que elas estão mandando, né? Se elas estão girando devagar e longe, as ondas têm uma certa intensidade e uma frequência, um espaçamento entre elas. Quando elas se aproximam e giram muito rápido, a intensidade e a frequência mudam. Isso permite que os astrofísicos determinem a massa dos dois objetos que estavam existindo antes, girando um em torno do outro antes, e também do objeto final. A gente consegue, a partir dessa informação, determinar todas essas propriedades aí, tá bom? Mas muito antes disso, a gente já tinha provado que as ondas gravitacionais existiam usando justamente estrelas de nêutrons. A gente, como eu disse, fez a primeira detecção direta das ondas gravitacionais em 2015, tá? Mas essa foi observando as ondas em si. Em 1974, esses dois astrofísicos aqui, o Hulse e o Taylor, tá? Eles observaram um sistema de estrelas de nêutrons, onde uma girava em torno da outra, e eles foram medindo o período da órbita, ou seja, o tempo que leva uma estrela para girar em torno da outra. E eles fizeram um gráfico como esse daqui, mais ou menos, onde eles foram vendo que o período ia atrasando com o passar do tempo. Na verdade, os instantes, né, onde uma passava, né, na frente da outra, ia atrasando com o passar do tempo. Isso significava que o período estava diminuindo. O objeto ia girando cada vez mais devagar. Cada vez mais rápido, né, se aproximando. Tá? Eles não chegaram a ver ela se fundindo. Eles só perceberam que o sistema binário estava girando cada vez mais rápido. Isso só foi possível porque eles estavam estudando estrelas de nêutrons, que são objetos muito compactos e estavam girando muito próximo uma da outra e estavam emitindo ondas gravitacionais. Quando eles fizeram a conta para ver se esse aproximamento podia ser por outras coisas, né, outros tipos de perda de energia, eles perceberam que a conta não fechava a menos que eles colocassem a previsão da teoria da relatividade para as ondas gravitacionais que iam ser geradas nesse sistema e iriam levar a energia embora do sistema. Por causa dessa descoberta, dessa medida, né, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1993, pela detecção das ondas gravitacionais. Mas vejam, foi uma detecção indireta, porque diretamente a gente só pôde fazer em 2015. É indireta porque eles viram o sistema girando cada vez mais rápido, mas não mediram as ondas em si. Tá? Mas foram precursores desse experimento das ondas gravitacionais. Então, é muito interessante isso, porque foi feito com as estrelas de nêutrons. E a previsão das ondas gravitacionais tinha sido feita em 1916, mais ou menos, pelo Einstein, tá? Porque ele escreveu mais de um artigo sobre isso, por isso que eu digo mais ou menos, tá? Foi feita em 1916 a previsão e foi detectada aí realmente, né, quase 100 anos depois e confirmada mesmo 100 anos depois. Bom, gente? Então, pessoal, o conteúdo que eu queria trazer hoje para vocês da teoria da relatividade era esse, tá bom? Vamos ver aqui. O Emerson perguntou o seguinte: a explosão de supernova evapora tudo ao seu redor até que distância? Se sim, a estrela mais próxima do Sol varreria todo o sistema solar também? Emerson, ela manda as camadas externas, né, da estrela por várias centenas de anos-luz, mas isso demora bastante tempo, não é assim tão rápido, né, porque inclusive essa matéria não pode se deslocar à velocidade da luz, né, e você tem que imaginar o seguinte, que quando ela manda quando acontece essa explosão, em geral, ela acontece em todas as direções. A gente conhece umas explosões um pouco mais direcionadas, mas em geral ela acontece em várias direções. Então, quando você imagina centenas de anos-luz em volta do objeto, essa matéria que está lá, ela está muito rarefeita, a densidade muito baixa, porque ela foi espalhada por um volume imenso. Então, se passasse por aqui, né, ela teria uma densidade muito baixa. A estrela mais próxima que a gente tem da Terra, ela está a 4 anos-luz. Tá? Então, essa matéria aqui chegaria na gente como partículas isoladas e não como uma bomba passando pela Terra.
E o nosso Sol tem um campo magnético muito grande, que cria em torno dele o que a gente chama de heliosfera, ou magnetosfera do Sol, tá? E ele protege a gente dessas partículas. Então, a gente não seria afetado por uma explosão como essa. Essas partículas vão viajar pelo espaço, vão se afastar, né? Muito, mas quando chegarem aqui não vão afetar a gente. A gente poderia ser afetado se essa explosão ela acontecesse de maneira direcionada, numa direção específica. Tá? Aí sim a gente poderia eventualmente sofrer algum tipo de dano. Mas não é o caso aqui, tá bom? Vamos ver. Luiz Camargo, essas estrelas viram buracos negros? Em geral, não, Luiz. Acontece que as estrelas de nêutrons, para virarem buracos negros, a gente precisaria colocar muito mais matéria sobre elas, tá? Então, elas acabam não se tornando buracos negros normalmente. Mas, por exemplo, quando acontece uma fusão de estrelas de nêutrons, aí sim, aí elas podem virar buracos negros, e tem algumas fusões dessas que a gente já conseguiu comprovar que se tornaram buracos negros depois. Porque eu peguei duas estrelas e fundi. Daí a matéria é suficiente para esmagar tudo a ponto de se tornar um buraco negro, tá bom? Vamos ver aqui mais algumas perguntas aqui. Um pouquinho algumas perguntas também que o pessoal foi deixando aqui. Mais recentemente. O Elvis está perguntando assim, uma estrela de nêutrons perfeita, ou seja, com 100% de sua massa formada por nêutrons, por maior que seja a sua rotação, não possui campo magnético, certo? Elvis, bom, primeiro não existe uma estrela de nêutrons totalmente perfeita, mas mesmo o nêutron, ele tem um campo magnético residual. Isso acontece porque o nêutron não é uma partícula fundamental. Ele é constituído por quarks. Ele é constituído por 3 quarks, tá? E os quarks que constituem o nêutron, eles têm carga elétrica. Eles não são neutros eletricamente. Então, o nêutron, ele é elétrico, ele é neutro eletricamente no conjunto, no total. Mas dentro dele tem essas cargas. E essas cargas estão se movimentando, esses quarks estão se movimentando com as suas cargas. Cada um desses quarks gera um campo magnético porque ele tem carga elétrica e está se movimentando. E os campos magnéticos, eu falei elétrico, né? O campo magnético que ele gera, eles não se anulam totalmente. Então, existe um campo magnético residual do nêutron. Então, respondendo a sua pergunta, Elvis, o campo magnético de uma estrela, se existisse uma estrela de nêutrons perfeita, o campo magnético, ele seria muito baixo, mas ainda poderia existir esse campo magnético, tá? Ele ainda poderia existir. Mas, de novo, reforçando, na verdade não existem essas estrelas perfeitas, seria uma idealização, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta que o pessoal está deixando, bastante perguntas, muito legal. Oi, Ciro por aí. Olá, professor. Ciro fez a mentoria também, né? Essas estrelas de nêutrons são esféricas ou tendem a formar uma bolacha? Pergunta pelo fato delas girarem com altíssimas velocidades. É uma ótima pergunta, Ciro, uma ótima pergunta. De fato, elas giram com velocidades altíssimas, mas a gravidade na superfície delas é em torno de 1 bilhão de vezes maior que a gravidade na superfície de uma estrela normal. Então, por conta disso, Ciro, elas são quase perfeitamente esféricas. Mas, claro, se elas girarem muito rápido, e algumas giram, aí vai ter um pequeno achatamento, assim como acontece na Terra também, né? Então, elas são esféricas, não são achatadas, porque a gravidade é imensa. Se não fosse a gravidade imensa, como você colocou, elas não seriam esféricas, né? Tem razão. Vamos ver aqui. Rafael está colocando assim. Existe algum artigo que já tenha tentado estabelecer uma relação entre a teoria da relatividade, mecânica quântica, estrelas de nêutrons, ondas gravitacionais e matéria escura? Olha, Rafael, deve ter, mas eu confesso para ti que eu não conheço o artigo, mas deve ter sim, porque as estrelas de nêutrons, elas são objetos extremos, né? Então, elas servem para estudar justamente, elas podem ser úteis para estudar justamente limites onde a física que a gente tem aqui não consegue chegar. Limites onde os nossos laboratórios não alcançam, né? Então, com certeza, deve ter gente propondo alguns modelos aí para isso aí sim, com certeza. Vamos ver aqui. A professora Val
perguntando assim: de onde vem a luz da estrela de nêutrons, visto que a estrela já não realiza mais fusão nuclear? Uma ótima pergunta também, professora. A luz vem porque são objetos que são núcleos de estrelas que morreram. E esses núcleos surgem muito quentes. Lembra que era o núcleo da estrela, né? Então, esse material ele já era quente, porque era o núcleo de uma estrela, mas além disso, ele colapsou. Quando o material cai, ele ganha velocidade e essa velocidade é transformada depois em calor, quando ele para, né? Como acontece na Terra também, né? Quando cai um asteroide, né, e bate, não esquenta, a energia gravitacional faz a queda acontecer, aumentando a velocidade, essa energia de movimento é transformada em energia térmica. Então, esse calor vem daí, tá? Desse colapso e do fato de ser o núcleo primordial ali, né, de uma estrela, né? Então, ela surge muito quente, muito quente. As anãs brancas também, que surgem quando uma estrela morre, também costumam surgir com temperaturas imensas, tá? Vamos ver aqui o Gilmar. Qual seria o efeito de uma onda gravitacional em um planeta ou estrela próximo de um evento de fusão de buracos negros antes da fusão? Muito legal, Gilmar. O efeito da onda gravitacional é distorcer o espaço-tempo. Então, o efeito mais direto que a gente sente é que o objeto ele é esticado e contraído, como uma gaita, né? Estica e contrai. Aliás, é esse efeito que a gente usa para detectar a passagem de uma onda gravitacional pela Terra. O observatório de onda gravitacional, o LIGO, ele tem dois braços imensos, de quilômetros, né? São em torno de 4 quilômetros, se eu não me engano, de comprimento, dois braços perpendiculares, um em cada direção, assim, né? Formando uma cruz, né? Nesses braços se joga um feixe de laser, que vai até o final, bate no espelho, volta, bate no espelho, volta várias vezes, tá? E a gente sincroniza esses lasers. Então, quando a onda passa por um braço, ela passa por um braço numa certa direção e no outro braço não, né? Claro que nunca passa perfeitamente, mas ela vai cruzar os braços, né, vindo num certo ângulo. Vai incidir no ângulo num braço e um ângulo diferente no outro. Então, ela faz o quê? O braço encolher e aumentar. Esse encolher e aumentar do braço é usado para saber a intensidade e a frequência da onda. Claro que esse aumentar e encolher é muito pequenininho, né? Nesses braços do LIGO, que são de mais de 4 quilômetros de comprimento, o quanto encolhe e estica é menor do que o tamanho de um próton. A gente consegue essa precisão porque usa lasers, né? Muito precisos, que, como eu disse, vão e voltam várias vezes. Então, eles saem de sincronia, esses dois feixes de laser, e a falta de sincronia, ou o efeito de desincronizar, é justamente o que a gente usa para fazer essa medida, tá bom, Gilmar? Então, se tivesse um objeto muito próximo, ele não ia esticar e encolher do tamanho de um próton, né? Ele ia fazer muito mais. Esse objeto poderia eventualmente ser até rompido, arrebentado ao passar uma onda gravitacional muito intensa por ele. Vamos ver aqui, mais uma outra pergunta aqui que o pessoal deixou. Muitas perguntas. Luvem colocou a seguinte pergunta: essas ondas se propagando pelo espaço não poderiam interferir entre si e também no campo gravitacional de outros sistemas e na determinação das suas órbitas e outros detalhes? Podem sim, tá? Como ondas gravitacionais, elas podem naturalmente interferir entre si, mas como toda onda, elas fazem essa interferência e seguem o seu caminho. Então, elas não vão interferir o tempo inteiro, né? E essas ondas, inclusive, dessas fusões, depois que ocorre a fusão, ela para a onda, né? Porque o objeto fica um objeto parado, não está mais girando. Essas ondas, elas são geradas quando o objeto está girando. O objeto parado não gera essas ondas. Eu preciso ter movimento para gerar as ondas. Deixe-me ver aqui. Mais uma pergunta aqui. A Rosa fez uma pergunta bem interessante. Existe imagem de telescópio de uma estrela de nêutrons? Sim, Rosa, existem imagens de telescópio de estrelas de nêutrons, tá? Mas essas imagens não conseguem mostrar a superfície da estrela. Por quê? Porque a estrela, ela é pequena, bem pequena, e elas estão todas muito longe da gente.
A gente não consegue, na verdade, observar a superfície de quase nenhuma estrela, nem estrela normal, tá? São poucas as estrelas que a gente consegue observar a superfície delas. Uma delas, naturalmente, é o Sol, e outras são algumas estrelas supergigantes, como a estrela Betelgeuse, tá? E que não estão tão longe da gente. E aí a gente consegue ver essa estrela exatamente. Todas as outras estrelas, eu digo praticamente todas as estrelas que vocês são capazes de ver de noite no céu ou por um telescópio, a gente não vê a estrela exatamente. O que a gente vê é um pontinho de luz que tem toda a luz que sai da superfície da estrela, mas para a gente aparece como pontual, não como uma luz distribuída por uma superfície. Então tem imagens, mas são imagens normalmente de raio-x também. E que aí é mais um problema, porque o raio-x é ainda mais difícil a gente conseguir ver detalhes, tá? É bem complicado. Então, essas imagens, na verdade, não são propriamente uma imagem da estrela. Elas mostram para a gente que num ponto, numa certa direção, está vindo grande intensidade de raio-x. E a gente sabe que ali, então, pelo tipo de raio-x que está vindo, pela intensidade do raio-x e outras propriedades, seria de uma estrela de nêutrons, tá? Que é a mesma coisa que a gente usa para ver outras estrelas. E aí esse brilho de raio-x, ele pode sofrer variação, como por exemplo eu estava mostrando ali com o telescópio NICER, que fica vendo a intensidade, ele brilha mais, brilha menos, brilha mais, brilha menos, ele vai oscilando o brilho dele em raio-x. Tá? Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que o pessoal estava fazendo. O Luiz Carlos perguntou uma questão interessante, se as estrelas de nêutrons são estrelas velhas ou estrelas novas? As estrelas de nêutrons, Luiz Carlos, elas são estrelas, normalmente, estrelas velhas, tá? Estrelas que já morreram, digamos assim, tá? O Rafael Monteiro está colocando a seguinte pergunta. Se a estrela está em rotação, quando ela colapsa para formar a estrela de nêutrons, com a diminuição do seu raio, a rotação aumenta? Exatamente, Rafael. A rotação aumenta e é por isso que as estrelas de nêutrons giram tão rápido. É daí que vem a rotação tão rápida delas. E elas, claro, só podem girar tão rápido porque são muito densas, né? E aí consegue girar rápido sem se desestruturar, como o Ciro tinha perguntado, né? Ela não fica achatada por girar tão rápido? Não fica porque a gravidade é imensa, então mantém ela unida, tá? Mas a rotação dela aumenta quando ela colapsa. Como todo objeto, né, ela tem uma certa quantidade de giro. E esse giro, ele está distribuído, né, ele depende da rotação, mas de como a matéria está distribuída em torno do eixo de rotação. Quando eu encolho a matéria, eu coloco ela mais próxima do eixo de rotação, a estrela começa a girar mais rápido para conservar esse giro. A gente chama esse momento angular, né, o termo técnico disso aí, né? O Luciano está colocando a seguinte pergunta. As ondas gravitacionais podem gerar gravidade repulsiva naquelas partes, nos cavados das ondas, na parte mais baixa da onda, né? Que seria, deixa eu mostrar uma imagem aqui, né, para vocês entenderem aqui o que o Luciano está colocando. Nessas partes aqui da onda, né? Veja que a onda gravitacional tem uma parte, uma crista e uma parte mais baixa aqui, né? Então tem a crista e a parte mais baixa. Não, Luciano, ela não gera uma antigravidade. O efeito da onda gravitacional, né, aqui está mostrado como uma superfície, né? Mas o efeito da onda gravitacional é esticar e encolher os corpos. Então, num ponto da onda ela vai esticar e no outro ela vai encolher os corpos, mas não é uma antigravidade. É só esse efeito de esticamento e encolhimento aí que acontece, tá, Luciano? Vou pegar aqui uma outra pergunta. O pessoal fez. Nossa, que legal, tem muita pergunta aqui, o pessoal está realmente fazendo bastante perguntas, muito bom. Humberto está perguntando o seguinte, quanto tempo leva o processo, desde o início da morte até se tornar uma estrela de nêutrons? Humberto, eu não sei o valor exato, até porque ele depende bastante da massa da estrela, tá? Mas desde o início da morte até uma estrela de nêutrons, eu diria que uma estrela bem super, uma massa aí, vamos botar 10 vezes a massa do Sol, 15 vezes a massa do Sol, ele não deve levar mais do que, eu imagino, mais do que 1 milhão de anos, tá? Mas eu teria que pegar o valor exato em um livro de astrofísica
estelar, estrutura e evolução estelar, para te passar esse número exato. Mas ele não é muito demorado, não. É algo que, do ponto de vista astrofísico, é um instante, tá? Não se compara ao tempo de vida das estrelas. Claro, com uma estrela muito massiva, o tempo de vida dela é pequeno, são também algumas dezenas de milhões de anos ou menos até, tá? Então, por isso que esse tempo é muito curto. Quanto mais massiva a estrela, mais curto é esse tempo, tá? Bem, bem curtinho mesmo. O Célio colocou o seguinte: no início do universo, os nêutrons tiveram cerca de 12 minutos após a sua formação para se associarem aos prótons e não sofrerem decaimento. Perfeito, isso mesmo, Célio. Por que os nêutrons das estrelas não passam por isso? Ótima pergunta, Célio. Tanto os nêutrons das estrelas quanto os nêutrons que estão nos núcleos, né? Eles não decaem, né? Os nêutrons, o que o Célio está colocando, pessoal, é que os nêutrons, quando eles estão livres, eles decaem em prótons e elétrons. Então, eles se transformam, né, em outros sistemas. É que acontece que quando eles estão nos núcleos, eles estão num estado muito denso, né? E aí atua sobre eles a força forte, tá? Essa força forte, ela faz com que os nêutrons interajam entre si e criem um estado estável para eles, tá? Isso acontece também na estrela de nêutrons. Só que na estrela de nêutrons, os nêutrons eles sentem essa interação com os nêutrons mais vizinhos, não com todos os nêutrons da estrela, só com os nêutrons mais vizinhos. Lá no começo do Big Bang, e também hoje, se a gente gera um nêutron livre, né, eles não tinham nêutrons tão próximos a ponto de formar uma massa densa como uma estrela de nêutrons. Tá? A energia era próxima naquele sistema, mas a densidade não. Lembra que lá no começo, o Big Bang tinha muita luz, muita radiação. Então, uma boa parte, a maior parte, na verdade, da energia do universo estava na forma de luz, não de partículas. E esses nêutrons não encontravam nêutrons tão próximos para formar esse estado mais estável. Essa proximidade que eu estou falando para você, ela tem que ser algo da ordem do tamanho de um núcleo atômico, que é a escala em que a força forte, que mantém nêutrons e prótons unidos dentro do núcleo, consegue atuar. Ela não atua muito mais do que uma distância de um núcleo atômico, tá? Então, tipicamente, um núcleo atômico é 10 elevado a menos 15 metros, uma coisa muito pequenininha, tá? Vamos ver aqui, mais algum outro comentário, muitas perguntas, pô, legal, o pessoal tá animado hoje, colocando muitas perguntas mesmo. A Yasmin está colocando a seguinte pergunta: boa noite, professor. Explica para mim a formação dos pulsares. Eles provêm de uma estrela de nêutrons? Boa noite, Yasmin. Eles são uma estrela de nêutrons, tá, Yasmin? Só que as estrelas de nêutrons, nem todas elas têm campos magnéticos intensos, tão fortes. Se ela tem campo magnético intenso ou não, vai depender da constituição dela externa também, das partículas que estão lá, e também do passado, da estrela que deu origem para ela, um campo magnético residual, primordial, né, fóssil, digamos assim, da estrela, tá? Algumas estrelas de nêutrons têm campos magnéticos muito intensos. Essas estrelas de nêutrons que têm campo magnético intenso, elas fazem com que as partículas da superfície delas sigam as linhas do campo magnético e sejam jogadas para fora. Tem um desenho aqui na apresentação, deixa eu mostrar a apresentação de novo para vocês aqui. Tem um desenho aqui na apresentação que mostrava os pulsares. Essa descoberta que eu falei do Russell e do Taylor, ela foi feita com um par de estrelas de nêutrons, em que uma delas, essa daqui, era um pulsar, a outra não era um pulsar. Esses pulsares, então, eles, como toda estrela de nêutrons, giram em torno de si, mas também tem o campo magnético. Esse campo magnético joga partículas para fora. Então, essas partículas saem do pelo campo magnético, porque o campo magnético ele consegue exercer uma força magnética sobre partículas carregadas. Então, se eu tenho um campo magnético, ele arrasta as partículas elétricas ao longo dele. Essas partículas vão se movimentar no campo magnético com uma velocidade imensa e vão gerar luz. Toda vez que eu tenho uma partícula que é acelerada, né, com grande intensidade, ela gera luz. E essa luz é que é o pulsar. Então, o que acontece nos pulsares é o seguinte: eu tenho uma estrela de nêutrons, ela está girando em torno do próprio eixo.
O campo magnético nunca está alinhado com o eixo em geral, ele sempre está desalinhado. Então, ela vai girar e esse campo magnético vai jogar as partículas numa espécie de farol, uma espécie de feixe, assim, tá? Como se fosse um peão bamboleando, né? A gente chama precessionando. Nesse processo, eventualmente, acontece que esse feixe ali de partículas, ele pode passar na direção da Terra, se a gente está aqui. Então, o pulsar, de tempos em tempos, esse feixe, ele passa na nossa direção. O que a gente observa é um brilho, um piscar repentino. De tempos em tempos, ele pisca, tá? Esses pulsares, a frequência com que isso acontece vai depender da rotação do objeto. Em geral, esses objetos têm períodos da ordem de milissegundos. Então, tipicamente, um pulsar é um piscar que acontece 1000 piscares desse por segundo. O período de milissegundo quer dizer 1 milésimo de segundo. Então, 1000 piscares por segundo. É muito rápido, tá? E é por isso que eles puderam, inclusive, usar esses pulsares para medir ali esse decaimento da órbita, porque eles são muito precisos também. Eles estão girando e eles mantêm o período do pulsar com grande precisão, tá? Ele não decai, não muda. Ele é quase como um relógio atômico, esse pulsar. Mas eles são estrelas de nêutrons também. O Paulo está colocando assim, ó, um núcleo se transforma em buraco negro quando esse núcleo é 1,4 e mais de 3 massas do Sol. Exato, tem esses limites, né? O que o Paulo está colocando aqui são os limites. Se tiver mais do que 1,4 vezes a massa do Sol, esse 1,4 é chamado limite de Chandrasekhar, que é o astrofísico, né? O físico que descobriu ele. Vai deixar de ser uma anã branca e vai se tornar provavelmente uma estrela de nêutrons. Se passar de 3 vezes a massa do Sol, vai se tornar provavelmente um buraco negro. Eu digo provavelmente porque esses números dependem de outros fatores do objeto, tá? Então nem sempre é tão claro, tão determinado, tá? Vamos ver aqui. O Astronomia no Cerrado colocou assim, ó, as lentes gravitacionais, a luz se curva mesmo? Sim, se curva mesmo. Só que lembra que essa curvatura acontece por causa de uma deformação do espaço-tempo. Então, o feixe de luz, na verdade, ele é como se a gente diz que ele passa, né, por uma linha que seria o menor percurso. Seria uma linha onde ele segue um percurso inercial dele. Só que para quem está olhando de fora, nós, né, a impressão que dá é que o feixe de luz está curvado. Com certeza, essa vai ser a nossa impressão, tá? A Sara está colocando o seguinte, olha só. Uma estrela de nêutrons emite luz por quanto tempo até morrer? Então, Sara, é interessante, a estrela de nêutrons, ela tem uma propriedade que ela vai esfriando, primeiro que ela não gera energia por conta própria, diferente de uma estrela, tá? Uma estrela como o Sol está gerando energia por conta própria através de um processo de fusão nuclear. Lá no núcleo dela, ela pega hidrogênio e gera hélio, e nesse processo libera energia. Uma estrela de nêutrons, ela não tem essa fusão nuclear, tá? Capaz de gerar energia. Então, ela vai só esfriando. E apesar de ela ir esfriando, ela continua estável, ela não colapsa, tá? E nem explode. Então, ela vai esfriando. Teoricamente, ela vai esfriar para sempre. Ela vai chegar à temperatura de um zero absoluto depois que passar um tempo infinito. Porque quanto mais fria ela está, menos rápido ela perde energia. Ela perde energia mais rápido no começo, quando é bem quente, e depois vai diminuindo esse processo. Vai desacelerando, tá? Então, ela vai, aos pouquinhos, vai esfriando, esfriando. A resposta mesmo seria para sempre. Ela vai existir, né, até o final do universo. Basicamente, seria essa a resposta do ponto de vista teórico aí, né? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O Jorge aí, né, comentando, obrigado pela presença. O Jorge comentando que o campo magnético das estrelas de nêutrons são tão intensos, né, que eles precisam ser considerados, inclusive,
no desvio aí de raios cósmicos e altas energias, partículas, né, são desviadas aí por esses campos magnéticos, tão intensos que eles são, né? O Gladson está colocando a seguinte pergunta: professor, a estrela de nêutrons, ela tem um período que ela deixa, tem um período que deixa ela mais ativa, fazendo com que ela solte aquele jato de raios gama com mais força e intensidade? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Gladson. Não necessariamente um período que deixa ela mais ativa. Eu diria para você que o ponto principal é entender aqui algumas estrelas de nêutrons têm grandes campos magnéticos, mas nem todas têm, né? Então podem ser pulsares e eventualmente magnetares, tá? Isso que é o mais importante, mas não é o período que vai definir isso, tá? Vamos ver aqui. O Elvis está perguntando se a estrela de nêutrons pode ser considerada o objeto físico mais próximo de uma esfera perfeita. Ela e também um buraco negro, né, Elvis? O buraco negro, o horizonte de eventos de em torno de um buraco negro, eu diria que pode ser considerado o objeto mais físico mais próximo de uma esfera perfeita, digamos assim, um objeto astrofísico, né? Porque lembra que elas giram, né? Um objeto mais perfeito, mais próximo de uma esfera perfeita, seria uma partícula fundamental, né? Só que a gente não consegue medir isso, né? Vamos ver aqui. O Ronaldo está perguntando o seguinte: pediu para explicar um pouquinho melhor como é que a estrela de nêutrons ajuda a entender o início do universo. Qual fase do início seria semelhante à estrela de nêutrons? Ótimo, Ronaldo. Ajuda a entender no sentido das energias envolvidas naquelas partículas, tá? Então, dentro de uma estrela de nêutrons, os nêutrons, eles têm velocidades altíssimas e eles interagem fortemente com várias outras partículas também. É nesse sentido. Não no sentido de que o universo no começo tinha a densidade de uma estrela de nêutrons. Até porque, no começo, o universo ele tinha muito mais radiação do que partículas. As partículas vão surgindo e permanecendo, continuando a existir depois, né? No começo não tinha, as partículas surgiam e desapareciam, porque colidiam com outras. Então é nesse sentido que são muito semelhantes, Ronaldo. É uma energia que a gente não alcança nos aceleradores de partículas. A Mariana colocou o seguinte: há alguns anos li em uma Scientific American que uma colher de chá de matéria de estrelas e nêutrons tem o mesmo peso do planeta Terra. É verdade ou há um exagero? Tá um pouco exagerado esse número, Mariana, mas não é tão longe disso, tá? Ele está um pouquinho exagerado, não é exatamente o peso do planeta Terra inteiro, mas é bastante coisa, tá? Então, agora de cabeça eu não lembro exatamente o número exato para te dar. Eu sei que é um pouco menos do que isso, mas é muita coisa. A densidade é tremenda. O Maurício colocou a seguinte pergunta: professor, poderia explicar como determino a massa conhecendo a frequência? O Maurício está perguntando aqui, ó. Deixa eu compartilhar o slide aqui. Opa, deu, agora deu. Eu acho que o Maurício está perguntando disso daqui, imagino, né, Maurício? Das ondas gravitacionais, né? Como é que a gente vai determinar a massa conhecendo a frequência? Acontece, Maurício, que quando tem esse fenômeno da emissão das ondas gravitacionais nesse processo de fusão, perceba que quando elas vão se aproximando, vai aumentando a frequência das ondas gravitacionais, né? E como aumenta a frequência, também aumenta a intensidade, porque a frequência aumenta porque elas se aproximam. Então, o aumento da intensidade e o aumento da frequência estão relacionados com a mudança da órbita. Então, a gente determina as órbitas a cada instante a partir desses parâmetros, frequência e intensidade da onda. E é assim que a gente consegue determinar. A gente, na verdade, usa a informação como ela está mudando no tempo para saber como que a órbita está evoluindo, porque a órbita também, a gente sabe que ela não pode se transformar de um tipo de órbita para outra de qualquer maneira. Tirando energia, a órbita vai decaindo.
Então a gente usa essa evolução no tempo das frequências e das intensidades para dizer como é que a órbita evolui no tempo. E aí a gente consegue as massas por causa disso. Então é como se, na verdade, a gente tivesse, e é o que acontece, a gente tem várias fotografias do sistema em situações diferentes. Aí a gente consegue casar todas essas informações numa simulação numérica para ter informação completa. Daí. Isso que é interessante, né? Se a órbita ficasse sempre igual, a gente não conseguiria ter essa precisão. É justamente porque a órbita está mudando. Isso que é interessante nesses sistemas. Vamos ver aqui. O Ricardo colocou aqui o Everest. Eu também acho que está bem mais próximo disso do que do planeta Terra, Ricardo. O Nilson está perguntando o seguinte: existe alguma evidência de que os nêutrons possam sofrer decaimento? Sim, Nilson. Eles sofrem decaimento, tá? Os nêutrons, e eles decaem em prótons e em elétrons. Chama decaimento beta, tá? Por dar uma procurada, decaimento beta, você vai ver o decaimento dos nêutrons, tá? Tem dois tipos de decaimento beta mais e decaimento beta menos. Mas pode dar uma olhadinha, é o decaimento que eles sofrem. O Pedro colocou uma pergunta bem interessante aqui. De maneira simples, qual é a diferença entre a relatividade geral e a relatividade especial? Pedro, a principal diferença, de maneira bem simples, tá? Que é o que você está pedindo, é que a relatividade geral incorpora a gravidade nos efeitos que ela discute. A relatividade especial não incorpora a gravidade. Na relatividade especial, a gente estuda objetos que estão se movimentando a velocidades próximas à velocidade da luz. A gente até pode estudar objetos que se movimentam com velocidades baixas, mas o resultado não é muito diferente da mecânica newtoniana, da física tradicional aí que a gente conhece, tá? Então, na relatividade especial, não tem gravidade. Essa é a principal diferença. Indo um pouco mais tecnicamente, aprofundando um pouquinho mais, só na relatividade geral, a gente considera que o espaço-tempo pode ter curvatura. Na relatividade especial, o tecido espaço-tempo é sempre um tecido plano, sem curvatura. Essa seria uma explicação já um pouquinho mais técnica, tá? O Paulo perguntou o seguinte: como são estrelas de quarks? São um ponto intermediário entre estrelas de nêutrons e um buraco negro? Exatamente, Paulo. São meio que um ponto intermediário. Você colocou muito bem, como se fosse um ponto intermediário. Eu fiz na quarta-feira passada, tá salvo aqui também, uma live só sobre as estrelas de quarks. Mas elas são basicamente uma estrela, parece uma estrela de nêutrons, só que no núcleo é constituído por quarks. Ela é um pouco mais densa do que uma estrela de nêutrons, tá?